Então, vou fazer essa saudação inicial a todos aqui presentes, de socializar também algumas informações com vocês. Nós estamos no mês de maio, né, e mês que já se consolidou entre os assistentes sociais do Brasil com um período de reflexão, de lutas e comemorações. E em 2014, duas características fazem desse período um período ainda mais especial. No último dia 15 de maio, né, tomaram posse as novas direções do conjunto Cefes-CREs, e elas serão responsáveis por conduzir o processo de lutas, análises, reflexões, proposições que envolverão o nosso exercício profissional nos próximos 3 anos. E todos sabemos que as políticas sociais com que atuamos não são estáticas. Elas passam constantemente por alterações significativas e fundamentais, fruto das ações de diferentes sujeitos que disputam seu sentido, sejam eles gestores, iniciativa privada, trabalhadores e trabalhadoras, que se organizam em torno de movimentos sociais e de outras formas de pressão popular. Manter a atuação qualificada, que confirme as opções feitas por nosso Código de Ética e pelo projeto ético-político do Serviço Social Brasileiro, exige muita atenção a todas as dimensões desse processo, bem como a reafirmação da defesa de políticas públicas, gratuitas, universais e de qualidade. Queremos desejar às novas gestões do Cefes e dos CREs de todo o país o mais amplo sucesso em suas ações e iniciativas. E a segunda característica diz respeito à conjuntura que vive o Brasil. Não por acaso, o tema central do mês de maio, nossa profissão em todo o Brasil, é a realização da Copa do Mundo, em contraposição com os escassos investimentos que continuam sendo feitos em políticas como saúde, educação e transporte. Certamente veremos ao longo do mês de junho grande parte da população voltando às ruas, questionando o modelo de país voltado para o acúmulo de riquezas nas mãos de pouquíssimos, enquanto a imensa maioria da população permanece alijada da riqueza que produz. Convidamos vocês a contribuírem com esse processo, conhecendo e divulgando os materiais realizados ao dia 15 de maio, participando dos diversos eventos do CREs e das futuras mobilizações populares. Trata-se de uma importante oportunidade de colocar nossas bandeiras em público em um ano que as eleições, que ocorrem em outubro, ainda que com vários limites que já conhecemos, tendem a desenhar como serão os 4 próximos anos dos Estados brasileiros, do governo federal e dos parlamentos estaduais e nacionais. Como há vários anos, o CREs do Rio promoverá muitas atividades, né, e está promovendo neste mês de maio. E foram 31 minicursos em todas as regiões do estado, 4 seminários também descentralizados, né, como este, e a comemoração central do dia 15 de maio, Dia do Assistente Social, quando nós recebemos a professora Eblin Farage, o professor Marildo Menegá, para debater conosco o momento pelo qual passa o país e os impactos dessa conjuntura para o serviço social brasileiro e para as políticas com que atuamos. Então, nós contamos, né, com a presença de vocês nessas atividades. Para conhecer também pessoalmente e saudar as pessoas que vão compor essa nova direção do nosso conselho profissional. E aí hoje nós estamos aqui nesse momento especial, né, da posse da seccional de Campos, para a gente saudá-los também. E em nome de toda a equipe do CREs, então nós queremos saudar vocês pela presença, pelo compromisso em atualizar as suas reflexões sobre o exercício profissional. Ok? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso seminário. E eu vou passar então a palavra para o Nelson, coordenador da mesa. Como a Cris falou, realmente o mês de maio já se tornou tradicionalmente um mês de comemorações para a categoria, e o CREs, como todos os anos faz, realiza uma série de eventos e minicursos, seminários, e para a gente é um motivo de muita alegria para estar aqui hoje, porque a gente, como a Cris falou, a gente tomou posse, a nova diretoria do CREs tomou posse no último dia 15, então esse é o primeiro evento que a gente participa fora da sede do Rio de Janeiro, e com isso eu queria reafirmar a importância da seccional de Campos,
não só de Campos, mas as outras seccionais também, em especial aqui de Campos, o CRES entende que o Estado do Rio de Janeiro é muito grande e a diretoria atuando apenas na sede, no Estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, fica muito difícil dos diretores darem conta de todo o Estado, de poder acompanhar as demandas que surgem, que não são poucas. Então, dentro dessa perspectiva que surge a política de descentralização do CRES, com a criação das seccionais e os núcleos. Aqui em Campos, são 3 núcleos, e 22 municípios que se voltam para a seccional de Campos. Então, como a Cris falou também, hoje vai haver a posse da nova diretoria. A gente conta hoje com a presença dos antigos diretores da seccional de Campos, e os novos também estão aqui. Após o debate, haverá a solenidade de posse da nova diretoria, que assumiu esse compromisso e o desafio de tocar por mais 3 anos aí as ações que visam a garantia da qualidade do serviço prestado, do serviço social, tanto para a população que busca esse profissional, quanto para o profissional. Bom, para dar início à nossa mesa, também quero agradecer a vocês por terem escolhido esse momento para poder refletir sobre essa questão, o contexto atual que a gente vive, de preparação para os mega eventos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, para discutir o tema mega empreendimentos, políticas habitacionais e serviço social, eu quero convidar para compor a mesa a assistente social e professora da Escola de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a doutora Isabel Cardoso. Junto à professora Isabel Cardoso, eu quero convidar o doutor em Serviço Social e professor da Universidade Federal de Rio das Ostras, o professor Felipe Brito. Boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. A mim interessa muitíssimo escutar aos assistentes sociais aqui de Campos e dos municípios da região. Eu tenho participado de algumas mesas ao longo desse mês de maio em municípios diferentes da nossa região sudeste, e tem sido muito interessante esse diálogo, né, escutar também o que tem acontecido ou o que está acontecendo nos municípios do ponto de vista da atuação do assistente social no campo da política urbana ou no campo de outras políticas sociais que fazem interface também com as políticas urbanas. Então, confesso que a minha expectativa é muito na troca, né, no debate. Quero agradecer em especial a oportunidade também de poder fazer esse debate, mas fazê-lo no momento em que a nova gestão também aqui da seccional toma posse. Acho que esse é um momento, com certeza, um momento muito oportuno, porque já inaugura uma agenda de desafios também para a próxima gestão nesse campo. E parabenizar também a gestão que está terminando, né, o seu mandato. Bem, eu vou dividir a nossa conversa, mais ou menos, que também Felipe vai poder trabalhar ainda mais, né, um pouco sobre o tema. Então, eu vou dividir a nossa conversa em torno de alguns eixos de discussão, né? O tema que a gente tem é mega empreendimentos, habitação, né, e o serviço social. Então, eu vou tentar dividir essa conversa exatamente num primeiro eixo, tentando entender o que exatamente estamos querendo chamar de mega empreendimentos, né? Por que isto é uma forma de olhar a realidade, né, brasileira? Por que isso, né? E num segundo momento, eu vou, então, tratar mais especificamente de alguns elementos que chamam a atuação do serviço social na relação com a habitação, ou na relação com o direito à cidade, onde, nessa relação, se escreve também o direito à moradia. Então, eu não vou tratar especificamente apenas de política de habitação, habitação no seu enquadramento institucional enquanto política, mas sim nesse diálogo mais amplo entre serviço social e direito à cidade, onde também a luta pela moradia se coloca como uma luta democrática. Então, no primeiro momento, eu chamaria a atenção para alguns pressupostos.
dentre esses pressupostos, eu diria que o mais importante, e aí é um pressuposto para nós, assistentes sociais, que estamos no exercício profissional, mas é também um pressuposto necessário a formação profissional do assistente social, currículos que não formem. Então, são recomendações ou são elementos necessários à reflexão no âmbito da formação, no âmbito do exercício profissional, o que nos coloca também desafios para pensar a nossa organização enquanto trabalhadores, e aí também do ponto de vista das nossas organizações de fiscalização do exercício profissional, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ou seja, não só o conjunto Cefes-CRES, mas também, por exemplo, a ABEPS. Então, é no campo da formação, do exercício e da organização política do assistente social. Então, eu diria que um primeiro desafio é entender que quando nós estamos destacando esse elemento de mega empreendimentos, nós, para entender o que significa isso, para além de grandes nomes, né, que a gente possa encontrar, Porto do Açu, Polo Petroquímico, Comperge, né, para além dos Copa do Mundo, Olimpíadas 2014, para além dessa panaceia de grandes empreendimentos, nomes, empresas, eventos que a gente encontra numa miríade de notícias no nosso dia a dia, a gente precisa ultrapassar essa empiria e entender que cada um desses elementos está articulado, cada um desses elementos, à dinâmica de produção social do espaço. Então, o que nos importa entender aqui é que o espaço ele é socialmente produzido. Isso que nós vivemos sob o nome questão urbana, questão agrária, ou dinâmica cidade-campo, na verdade, é uma das formas de expressar a dinâmica também da produção social do espaço. Então, o primeiro elemento que nós temos que entender é se ele é socialmente produzido, significa que o socialmente está referido a relações sociais. Então, o espaço ele é produzido pelas relações sociais. E as relações sociais são fruto da ação entre sujeitos historicamente concretos. São sujeitos que, do ponto de vista do tempo e do espaço, estão situados concretamente. Do ponto de vista material, da organização material dessas relações sociais, e do ponto de vista da forma como subjetivamente essas relações sociais também se organizam. Então, na dinâmica material e subjetiva de organização das relações sociais, o espaço é um dos determinantes das relações sociais. Então, não é só o tempo, não é só a história, que é um elemento necessário ao assistente social compreender, do ponto de vista teórico, como um elemento fundamental para a compreensão das relações sociais. Então, todas as relações sociais são historicamente determinadas e são também determinadas pelo espaço. Bem, eu estou aqui me ancorando, claramente, em alguns autores vinculados à tradição marxista. Então, eu estou especialmente aqui reivindicando dois autores centrais, Henri Lefebvre, mas também David Harvey. Só para a gente situar um pouquinho de onde é que a gente está buscando essa interlocução. Então, se eu digo que esse espaço é socialmente produzido, e eu digo que esse socialmente está qualificado por relações sociais, então eu tenho que localizar que relações sociais são essas. Não nos interessa ir numa temporalidade tão distante, ainda que pudéssemos fazê-lo. Nos interessa particularmente entender uma temporalidade mais contemporânea, mas dentro dessa contemporaneidade nos interessa situar relações sociais capitalistas. Então, isso na nossa formação social brasileira implica olhar essa tradição das nossas relações sociais enquanto formação social brasileira. Então, é necessário entender que essas relações sociais elas são produzidas histórica e espacialmente por uma dada formação social. E essa formação social, ela também traz particularidades para essas relações sociais. Portanto, é necessário entender, na nossa formação sociohistórica, que elementos definem, por exemplo, dentro das nossas relações sociais, definem determinações e contradições fundamentais que também vão estar presentes enquanto contradições e determinações da dinâmica espacial, da dinâmica da produção social do espaço. Então, por exemplo, a desigualdade é um elemento estruturador do ponto de vista das relações sociais capitalistas.
Se eu falo de um espaço que é socialmente produzido pelas relações capitalistas, ele vai expressar contradições e determinações de processos que são estruturalmente desiguais na relação capitalista. Então, isso significa, por exemplo, que o sentido do uso, o sentido da necessidade, o sentido da utilidade social, que está revestido, por exemplo, no ato de morar, no ato de fruir um espaço, uma cidade, um lugar, no ato mesmo, né? Eu vou pegar o exemplo específico do morar, né? No ato de morar, cada um de nós tem uma necessidade muito comum em relação à moradia. Em compensação, quando nós estamos sob relações sociais capitalistas, o sentido do uso se subordina ao sentido do valor de troca. Isso significa, portanto, que subordinar o sentido do uso e o sentido da utilidade social, da ocupação da terra para fins de moradia, se encontra subordinado ao sentido de troca que a terra pode ter. Portanto, eu posso até produzir formas de moradia, mas elas estarão subordinadas a uma forma de mercadoria que tem um valor de troca, que vai ser trocado no mercado, e o sentido do uso e da necessidade vai se subordinar a essa instância do mercado pela forma monetária como ela equaliza as relações no interior do mercado. Ou seja, como é que isso se estabelece? Se estabelece como sujeitos que chegam ali portadores de necessidades, valores que vão permutar isso de acordo com a capacidade de comparecer no mercado com o quê? O recurso, alguma forma de renda, né, que compre essa mercadoria moradia. Por que eu coloco isso? Porque essa contradição ela é fundamental, não apenas na dinâmica propriamente da produção do espaço, mas ela é fundamental nas relações capitalistas. Se a gente não entende isso, nós não entendemos por que o espaço se produz e se reproduz através de um processo extremamente contraditório. A gente não entende, por exemplo, a segregação, o que significa o conceito de segregação, o que significa o conceito de expropriação da terra, por que tantos processos de remoção estão em curso, né? Mas não apenas hoje, estiveram em curso ao longo da nossa história. Então, o sentido do valor de troca, que garante que qualquer elemento pode se tornar uma mercadoria, né? Que o sentido do uso se subordina ao seu sentido da troca, isso comparece como elemento estruturador das relações sociais. Mas eu também preciso dar uma institucionalidade a isso. E a instituição da propriedade privada também é um elemento fundamental das relações capitalistas. Então, dar legalidade, dar legitimidade à instituição da propriedade privada foi algo que, inclusive, antecedeu ao século XX, quer dizer, está lá em 1850, quando a gente pensa, por exemplo, o que foi toda a parte da lei de terras. Antes mesmo da abolição da escravidão, já se cria a possibilidade de que a terra, inclusive o sentido da posse, do uso, que era legitimado legalmente, que esta forma de uso e ocupação da terra, principalmente a partir que era dada pela forma das sesmarias, mas também pela forma da legitimidade da posse, desde que livre, mansa e pacífica, que aliás reza até hoje, né, na forma do direito, essa posse passa a estar subordinada agora à capacidade de comprar terra. Isso, a partir de 1850, se estabelece como elemento que um autor do direito vai chamar, Miguel Baldeios, o direito a lei é a primeira forma de cercar a terra no Brasil, né? Ou seja, dar a legitimidade da instituição da propriedade privada da terra. Ora, isso significa que, portanto, para a gente entender essa dinâmica das relações sociais como elemento estruturador da dinâmica de produção do espaço, nós precisamos atualizar esse elemento na cidade e no campo. Ele se expressa produzindo uma dada conformação da nossa experiência de urbano e da nossa experiência rural. Como? Né? De uma forma muito breve, que tem muito conteúdo para a gente trabalhar, mas de uma forma muito breve, nós podemos identificar na nossa formação social brasileira um
uma profunda desigualdade regional na forma do desenvolvimento das próprias relações sociais capitalistas. Então, nós vamos ter uma concentração dos eixos de desenvolvimento na região sudeste e sul do país, e isso vai desenvolver, né, do ponto de vista da formação brasileira, isso vai criar uma dinâmica, inclusive, de concentração da produção da riqueza, uma concentração, inclusive, portanto, da renda, da circulação da renda, mas da apropriação dessa renda, na forma, né, da apropriação da riqueza, também nessa região. Isso é importante para que a gente entenda algumas das dinâmicas de desenvolvimento regional extremamente desiguais que nós vamos ter no Brasil e que se expressam, por exemplo, em alguns indicadores sociais, de concentração de renda, de favelização, quando a gente vai olhar, por exemplo, os assentamentos informais, né, no Brasil afora, a importância que as capitais, né, do país e das regiões metropolitanas do Brasil ocupam, né, a importância que essas localidades ocupam do ponto de vista, por exemplo, do desenvolvimento desigual. Do ponto de vista da formação social brasileira, o componente do desenvolvimento regional é importante compreender. Por que isso é importante? Sem isso, nós não conseguimos compreender por que é importante, do ponto de vista das políticas sociais, por exemplo, ter a capacidade de compreender a particularidade desse desenvolvimento regional desigual. Se eu não compreendo que, por exemplo, a forma de ocupação mais precária da terra, na região norte, se dá em áreas de manguezal, em áreas de ocupação de recursos hídricos, que a realidade da população ribeirinha e a importância da realidade da população ribeirinha no norte e centro-oeste do país é extremamente significativa quando eu penso, por exemplo, necessidades habitacionais. E não se expressa da mesma forma as necessidades habitacionais no sudeste do Brasil, quando eu penso, por exemplo, a realidade das favelas, que é muito mais significativa, ou dos loteamentos clandestinos, quando eu penso, por exemplo, 2 grandes cidades, ou 3 grandes cidades, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Nós não temos, do ponto de vista da dinâmica, nós não vamos ter, do ponto de vista da dinâmica da ocupação da terra para fins de moradia, a mesma realidade da população ribeirinha que nós vamos encontrar em regiões do país e aqui no Sudeste. Isso é importante para o assistente social compreender que essa realidade sócio-histórica não se produz, né, de forma linear, ela se produz de forma diferente, mas também desigual, e ao mesmo tempo em que ela se produz, ela demanda às políticas, ao Estado, mas também ao profissional, a capacidade de compreender essas particularidades. Por isso que programas que pasteurizam o Estado afora, um mesmo programa que, com uma única tipologia, pensa a habitação Brasil afora, tende a um fracasso muito grande. Ela não dá conta de pensar as particularidades regionais e locais, porque ela massifica uma tipologia de política e, inclusive, uma tipologia habitacional Brasil afora. Isso é importante, que eu estou colocando, por quê? Porque, do ponto de vista da dinâmica da produção social do espaço, as relações sociais capitalistas organizam essa dinâmica, mas elas se expressam também a partir das particularidades que existem naquele lugar. Isso traz um elemento importantíssimo para nós pensarmos, porque, por exemplo, que questão indígena, se eu pensar questão indígena, questão quilombola, ainda existente na região sudeste do Brasil, não tem a mesma representação, inclusive quantitativa, quando eu olho a região centro-oeste, por exemplo, do país. Nós dizimamos essas populações. A ocupação colonial e republicana do país se deu em determinados territórios e a partir do litoral para o seu interior. Isso construiu uma dinâmica, inclusive, do desenvolvimento e da ocupação da terra, onde nós dizimamos populações primeiro do litoral para dentro. Isso traz impactos muito significativos quando a gente pensa, por exemplo, que determinados empreendimentos, quando se instalam, como grandes hidrelétricas, se instalam em regiões de grandes recursos hídricos, na região centro-oeste ou na região norte, impactam, e aí a gente começa a escutar populações originárias.
E quando nós falamos aqui de outros empreendimentos na região sudeste, nós estamos falando de outros segmentos sociais. Podemos também falar desses mesmos segmentos, mas eles não ocupam da mesma forma o território brasileiro também, porque a dinâmica de produção de espaço na nossa formação brasileira, ela se deu sobre a expropriação da terra. E nós expropriamos terras dos povos originários, inicialmente. Isso é importante, por quê? Porque senão a gente vai achar que isso é muito recente o que nós estamos vivendo. E não é recente. A expropriação da terra é um elemento estruturador das relações capitalistas. Mas ele também foi estruturador na forma como vivemos o colonialismo. A nossa experiência colonial, ela se deu através da expropriação da terra. A lei de 1850 que eu falei, ela institucionaliza a expropriação sobre a forma, inclusive, da propriedade privada. O que significa, por exemplo, que a segunda forma, né, ou a forma que materializa ainda mais essa expropriação, vai acontecer em 1888, quando se oficialmente se legaliza, se abole, né, oficialmente o trabalho escravo, a legalidade desse trabalho escravo, mas a liberdade que se estabelece ali é uma liberdade nua, no sentido mesmo que Marx coloca como liberdade nua, porque é um conjunto de expropriações que se acumulam ao longo de diferentes tempos históricos para essas famílias trabalhadoras pobres que ou já não eram escravas ou se tornam a partir dali livres, mas livres despossuídas. Então, essa liberdade que se expressa sobre a forma da expropriação dos meios de vida, dos modos de vida, ela vai se refletir sobre os instrumentos de trabalho, sobre a terra, o acesso à terra. Então, a expropriação, ela é um fundamento da instituição do trabalho livre na sociedade capitalista. É importante a gente entender que essa lógica desigual estrutura as relações capitalistas. Se a gente consegue entender isso, a gente vai entender que isso não é o momento originário da acumulação capitalista. Isso é um vetor estruturador das relações capitalistas, que pode, de acordo com a história dessa formação social brasileira, de acordo com a capacidade, inclusive, de organização das relações entre as classes sociais, das classes com o Estado, construir uma trajetória mais ou menos fortalecida do ponto de vista democrático, e essa trajetória mais ou menos fortalecida do ponto de vista democrático pode, inclusive, buscar regular democraticamente isto que é extremamente desigual. Ou seja, a luta pelos direitos, né, é uma forma de buscar uma regulação pública que desmercantilize a lógica, né, que determinadas necessidades sociais devem ter para a vida social. Então, o direito à saúde, né, o direito à moradia, né, o direito à educação, é uma luta que nós temos enquanto sujeitos políticos coletivos, e, portanto, enquanto classe social organizada também, sobre as mais diferentes formas, de buscar construir uma possibilidade de uma lógica que não seja uma lógica da mercadoria sobre as necessidades sociais. Só que isso é diretamente contraditório com a lógica da mercantilização da vida social. Então, isso se dá numa esfera extremamente conflituosa das relações sociais, mas é ela que possibilita, por exemplo, que em determinados momentos, essa força estruturadora da expropriação como componente estruturador das relações sociais esteja mais presente ou menos presente ao longo da nossa história. Então, nós vivemos um momento em que ela está muito presente, mas ela nunca esteve ausente. É importante a gente entender isso. A luta pela terra é uma luta histórica na formação brasileira. Eu vou falar um pouco aqui, nesse sentido, aonde estão, então, os chamados grandes empreendimentos, né? Na verdade, se nós pensamos do ponto de vista dessa dinâmica das relações capitalistas, e aí puxando um pouco mais para a expressão da relação cidade-campo, esse desenvolvimento das relações capitalistas, nos anos 70, no campo, teve o nome de Revolução Verde. Enquanto que nas cidades era o quê? O incremento do desenvolvimento urbano e industrial. Era toda a meta desenvolvimentista, vinda desde os anos 50, que já entrava em crise, inclusive,
nesse final dos anos 70, meados dos anos 70. Mas, inclusive, a agenda da Revolução Verde, que era uma agenda vinda das grandes agências multilaterais para as chamadas sociedades periféricas, como as latino-americanas, era a lógica do quê? De saturar o campo de relações capitalistas desenvolvidas, porque o campo era sinônimo de atraso. Era lido na dualidade cidade, moderno, campo, atraso. Que é uma dualidade, do ponto de vista histórico, absolutamente, e aí um autor importante, que foi Chico de Oliveira, que fez a crítica a essa razão dualista, porque o campo sempre foi o lugar de realização, inclusive, das cidades, e o lugar de realização do poder de classe. Então, essa dinâmica que lê o campo como arcaico, o atraso, e a cidade como moderno e desenvolvido, vai impregnar políticas governamentais. E então, a Revolução Verde, leia, né, a estrutura do agronegócio, levar um padrão agroquímico para o campo, baseado numa cadeia produtiva que produz veneno, agrotóxico, que vai produzir um ciclo da relação natureza-sociedade mediada por um padrão e um modelo agroquímico de relação e não agroecológico, né? Vai, aos poucos, inclusive, redefinir não só as formas de uso e ocupação da terra no campo, como vai redefinir todas as relações na cidade, em relação ao que você consome, eu consumo, por que consumimos e nem mesmo pensamos que consumimos, né? Então, isso que no campo, nos anos 70, tem o nome Revolução Verde, e a partir dos anos 2000 vai novamente aparecer agora com o nome Economia Verde, que vocês já devem ter escutado em algum momento. A agenda da economia verde agora se destina para, principalmente, a África, né, e os países africanos. Mas é também, né, a ideia, só que agora com outro elemento tecnológico aí agregado, com um novo salto tecnológico aí agregado, que são de todos os organismos geneticamente modificados, né, mas num padrão que não rompe, mas aprofunda esse modelo agroquímico de relação. Isso tudo traz um nível de expropriação dos meios e instrumentos de trabalho da família camponesa imenso. Se a gente pensa os números, né, do que significa a relação da propriedade da terra no Brasil, onde praticamente a metade da propriedade rural no Brasil está na mão de 1% dos proprietários, se a gente pensa o que significa a brutal discrepância desses dados, na verdade, nada disso se sustenta sem um modelo de desenvolvimento, sem políticas de desenvolvimento, que são financiadas pelo Estado brasileiro, que são financiadas por agências multilaterais, que se capilarizam no território brasileiro, na organização do capital também, e aí é o capital, né, agroindustrial, no campo, mas que não é apenas o capital agroindustrial, porque ele também precisa de outras cadeias produtivas, porque tem uma cadeia química que abastece também esse mercado, tem uma cadeia logística que precisa ser criada para escoar produção e levar matéria-prima para esses lugares. Tem um conjunto, na verdade, de capitais acionados e mobilizados neste modelo de desenvolvimento. A mesma coisa quando eu penso a cidade. Eu também tenho um conjunto de cadeias produtivas, serviços, comércio, organizando a dinâmica das relações materiais nestas cidades, mas também um conjunto de cadeias que também estão organizando a forma como se produz ideologia, ou a forma como devemos pensar as nossas relações sociais. Então, vocês têm todas as cadeias, por exemplo, de serviços e produção de mídias, né, que nós temos, e que é fundamental também na dinâmica das nossas relações sociais. Pensando bem concretamente, do ponto de vista, né, mais contemporâneo, nós vamos ter a ideia de que, principalmente a partir dos anos 90, e aí para falar de Rio de Janeiro, a partir dos anos 90 se coloca a ideia de transformar o Rio de Janeiro, e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, em uma cidade capaz de ser vendida num mercado mundial de cidades, ou seja, a cidade passa a ser pensada e administrada, ela também como se fosse uma mercadoria.
seja, a ideia de que a cidade estaria numa vitrine de cidades, né, que seriam, a princípio, consideradas como cidades passíveis de receber investimentos internacionais porque elas têm determinados atributos, elas oferecem determinadas políticas que conferem segurança à chegada desses capitais e à fixação desses capitais. Então, a ideia de se transformar, né, a cidade em uma empresa a ser gerida com uma mentalidade empresarial, um autor como Harvey deu o nome disso de empreendedorismo urbano, ou seja, pensar a cidade a partir de uma lógica empreendedora, né? Ora, mas vamos pensar, a cidade não é uma mercadoria como outra qualquer. O que significa transformar a cidade numa mercadoria? Eu diria, significa muita coisa dependendo de para quem você quer vender essa cidade. O Carlos Weiner já diz isso. Depende, você quer vender a cidade para quem? Mas uma coisa importante, terra. Que eu ficaria nesse primeiro registro, porque isso quer dizer muita coisa. Mas uma coisa fundamental, acesso à terra. Isso é importante, por quê? E aqui eu já vou concluindo um pouco esse primeiro eixo, porque todas as classes sociais do Estado demandam terra. Todos. Todos esses atores produzem socialmente o espaço, mas também consomem socialmente esse espaço. O Estado demanda terra, não só quando ele é empresário e constrói plantas industriais, quando ele tem estatais e precisa produzir. Imaginem aqui todo o polo petroquímico, né, que se tem nesta região inteira, né? Mas imaginem também serviços públicos, onde todos os assistentes sociais também estão instalados. Então, ele precisa acessar essa terra. Para isso, ele cria dispositivos. Eu queria te pedir que, quando faltasse 15, 10 minutos. 15, tá. Isso é fundamental para um assistente social entender. Por quê? Porque o Estado também demanda essa terra. Bem, o capital também. Seja na forma da atividade produtiva que for, da atividade econômica que for, né? Mas o trabalhador também precisa. Ele precisa da terra, por exemplo, necessidade imediata de morar, né? Bem, o que acontece? Essa cidade, se ela se dá do ponto de vista das necessidades de acesso à terra, né, como uma necessidade comum a todos esses sujeitos, não significa que cada um desses sujeitos tenha as mesmas condições de acesso a essa terra. Lembrem-se daquela questão que eu falei inicialmente, a instituição da propriedade privada e o valor de troca como sendo o mediador do acesso à terra. Então, se você não tem condição de alugar, e não importa, gente, se é a terra edificada ou não, é terra do mesmo jeito. E a terra não está só no campo, não, a terra está no urbano, né? É que às vezes a gente vê a paisagem já tão edificada e a gente acha que aquilo não é terra do mesmo jeito. Não importa se verticalizada, não importa se horizontal, ela é terra do mesmo jeito. O acesso a essa terra, ou ela vai se dar via aluguel, ou ela vai se dar via um endividamento ao longo de famílias, né, de gerações dessa família, no endividamento imobiliário, numa política habitacional, ou seja, ela vai se dar via mercado. Se ela não tem condição de acessar via mercado, vocês acham que as necessidades de moradia deixaram de existir? Não, né? Então ela vai buscar acessar terra de alguma forma. E, geralmente, a família trabalhadora está preocupada com duas questões. Reduzir custos de reprodução da família. Portanto, vem o segundo elemento. Como é que eu consigo acessar moradia e me manter próxima a postos de trabalho? Porque a renda virá desses postos de trabalho. Então, localizar a moradia próximo aonde o trabalho se concentra sempre foi uma estratégia de sobrevivência. Ora, acontece que essa passa a ser a estratégia de sobrevivência ao longo do tempo, por diferentes gerações de famílias trabalhadoras pobres urbanas, que na luta pelo acesso à terra também vê essas áreas que antes eram menos valorizadas, porque eram áreas de encosta de morro, eram áreas consideradas o quê? Não passíveis de valorização pelo mercado imobiliário. Encostas, áreas ribeiras, áreas próximas, lindeiras a rio, embaixo de coisas de eletrificação, passa
passa a também a aumentar o seu valor com o seu adensamento. Imaginem, por exemplo, o que significa alugar uma casa na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Isso é muito diferente do valor do aluguel, por exemplo, quando você vai para a hiperperiferia do Rio de Janeiro, na região oeste do Rio de Janeiro. Então, essa família também vai buscar o quê? Acessar essa terra aonde ela é mais barata, né? Então, na relação da reprodução dessa família trabalhadora, entram todos esses elementos quando ela também precisa da moradia. Não entra só a moradia. Ela pode ter um idoso nessa família, onde acesso à rede de saúde é fundamental. Ela pode ter uma criança, e aí ter acesso a escolas é fundamental. Ou seja, dependendo dessa composição familiar, o sentido do morar é um sentido que vai se adensando o conjunto das necessidades da reprodução social. Por isso que desapropriar ou expropriar a terra também não é apenas tirar o direito à casa, porque a moradia não é apenas 4 paredes e um teto. O direito à moradia não é apenas um direito social, um direito humano, e é um direito à vida digna, um direito à moradia digna. O que qualifica o sentido da moradia, portanto, não é apenas estar protegido das intempéries por um meio físico, que pode ser de madeira, pode ser tijolo. Ele é um conjunto de elementos que criam sentido social ao ato de morar. E, portanto, necessariamente a moradia se relaciona ao conjunto de necessidades sociais e a um conjunto de direitos sociais que também estão relacionados ao direito da moradia. Por isso que, no segundo eixo, já construindo o diálogo com o serviço social, a forma como toda a luta pelo direito à cidade vai se construir desde os anos 60 para cá, e interrompida radicalmente com a ditadura militar, toda a agenda das reformas de base, que se expressava também na agenda por uma reforma urbana, por uma reforma agrária, vai ser interrompida pela ditadura militar e vai ser recolocada nos anos 80 com a irrupção novamente da princípio de um processo de redemocratização da sociedade. Neste processo, isso culmina de uma forma muito rápida na Constituição de 88, com os artigos 182 e 183, que materializam o que a gente vai chamar o capítulo da política urbana na Constituição, mas que vai ter mais de 10 anos até que ele seja regulamentado, como, por exemplo, o direito à seguridade precisava de leis, né, que regulamentassem o direito à seguridade, a LOAS, né, é uma dessas leis. Esse capítulo, só em 2001, que o Estatuto da Cidade vai ser regulamentado. Veja, 88, 2001, o tempo que levou, né? Isso é importante a gente entender que, neste intervalo de tempo, nós tivemos toda uma construção, né, nesse intervalo imenso de tempo que eu falei, de experiência do serviço social com a questão da moradia. Nós surgimos como profissão, na nossa origem, lá na transição aos anos 40, exatamente com a função de controle social, higienismo social e moral das famílias pobres, trabalhadoras urbanas, principalmente. E nós exercemos esse lugar de origem, que era o lugar do controle, através do Estado, em grande parte, mas também através do braço laico da Igreja Católica. As instituições que nós fomos primeiro ocupar, inclusive, como Fundação Leão XIII, por exemplo, não à toa eram um misto de ação vindo da Igreja Católica e do Estado. Então, esse lugar originário nos fez, por exemplo, subir as favelas, nos fez, por exemplo, ir para dentro do lugar da moradia dessas famílias. Esse controle social que nós exercemos, nós também fizemos a crítica ao longo da nossa trajetória profissional, do ponto de vista teórico, ideológico e também ético, né? E essa possibilidade de realização desta crítica, dessa tarefa crítica, culminou, por exemplo, nos anos 60, com a crítica também aos programas que estabeleciam o desenvolvimento de comunidade como o programa principal, era o principal componente dos programas sociais voltados para áreas de aglomerados urbanos, principalmente favelas, mas não só favelas. O desenvolvimento de comunidade, ele entra
nos programas públicos brasileiros, no campo e na cidade. Tá? Não é só na cidade, ele começa, inclusive, no campo primeiro. E o desenvolvimento de comunidade, Safira Bezerra-Mann, que eu sugiro que releiam, Safira Bezerra-Mann, quando vai analisar a ideologia do desenvolvimento de comunidade, ela mostra o conflito que existe ali entre as chamadas formas conservadoras, ortodoxas do desenvolvimento de comunidade, que nós, assistentes sociais, também executamos, e as formas que ela vai chamar não ortodoxas, né, do desenvolvimento de comunidade, onde já estavam ali influenciando o assistente social. O pensamento de Paulo Freire, uma concepção de educação popular que colocava o assistente social num lugar de diálogo mais crítico, né, com as formas como as políticas reivindicavam participação como integração, e o assistente social começou a dialogar com essas políticas, com essa forma de pensar participação como integração, localizando a importância de que realmente a sociedade civil participasse. Então, uma nova forma também de pensar participação social foi gestada nessa transição dos anos 60 e a ditadura veio, não à toa, inclusive, nós temos perseguições a assistentes sociais durante a ditadura militar em lugares institucionais de trabalho, né, onde essas experiências estavam em andamento. Ficou mais conhecida para todos nós que estudamos o serviço social a experiência de Belo Horizonte, né, o chamado método BH, mas longe de ter sido a única experiência. Foi, eu diria, a que mais sistematização teve e por isso se tornou conhecida, porque nós falhamos sempre na nossa sistematização, né? Então, vejam, por que eu recuperei isso? Porque o que hoje e o BNH foi uma experiência importantíssima da atuação do assistente social, uma outra experiência também crítica no interior da política habitacional, mas não foi a única, foi a experiência do Inocop, que também se tornou conhecida, por quê? Publicada pelos assistentes sociais, Socorro, Bia Abramides. Mas eu pessoalmente conheci e tive a oportunidade de entrevistar assistentes sociais de Resende, que criaram também tudo que hoje é chamado como trabalho técnico social na habitação, criaram todo o trabalho de mobilização e organização da população, junto com a população que estava ali sendo instalada num conjunto habitacional em Resende, Cidade de Alegria, de mais de 3.000 moradias, mais de 3.000 unidades habitacionais. E tem toda uma memória muito interessante do trabalho ali do assistente social. Mas vejam, tudo isso para mostrar que esse não é um lugar novo. Esse não é um lugar que não foi pensado teoricamente pelo serviço social. Mas é necessário revisitar a nossa história profissional. É necessário ter sempre atento, que eu diria, eu gosto muito dessa frase do Walter Benjamin, que é escovar a história a contrapelo, porque nós vamos encontrar memórias profissionais que são formas de reconstruir uma história profissional que é capaz de dialogar hoje com a política de habitação que está hoje construída no nosso país, na forma de 2 grandes programas que desconstruíram a política nacional de habitação e que se chamam PAC e Minha Casa Minha Vida. O PAC e a Minha Casa Minha Vida não são políticas de habitação, eles não estão estruturalmente construídos como políticas de habitação, dialogando com a política nacional de habitação. Eles são programas governamentais alocados diretamente vinculado à Casa Civil. O Ministério das Cidades até executa o programa Minha Casa Minha Vida e componentes do PAC, mas não são programas criados no interior do Ministério das Cidades para dar desenvolvimento à política nacional de habitação. Essa política, ela está estruturada, eu peço só um minutinho, ela está estruturada sobre a proposta de criação vinda lá da Conferência Nacional das Cidades em 2003, 2004, a primeira Conferência Nacional das Cidades, pós criação do Ministério das Cidades em 2003, e a conferência, a primeira e a segunda, apontaram diretrizes para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. E nessas diretrizes estavam lá a afirmação da intersetorialidade, a afirmação da importância de perceber as diferenças e particularidades regionais na dinâmica do desenvolvimento urbano brasileiro, de que nós buscaríamos construir uma tipologia de programas urbanos que respeitassem essa diversidade, mas que também imprimissem, né,
uma dinâmica nacional às políticas urbanas, vários elementos estão ali afirmados. Isso demandava criar um sistema nacional de desenvolvimento urbano, do mesmo jeito que a gente tem o SUAS, que a gente tem o SUS, né? Isso não foi à frente. Por isso, essas diretrizes ficaram no papel. Elas, no primeiro momento do governo Lula, informaram a primeira gestão do Ministério das Cidades, enquanto Olívio Dutra ainda estava ali. E depois, o Ministério das Cidades foi rifado para os pactos político-partidários. E é importante a gente dizer isso, porque a partir desse momento, 2005, 2006, há uma guinada para trás, né, nessa agenda. E por quê? Porque em 2007 o PAC é criado, em 2009 Minha Casa Minha Vida é criado, e esses dois grandes programas, que foram criados como movimentos anticíclicos, né, a crise do capital, ali colocada em 2007, em que nós já sofríamos, né, os reflexos dessa crise, a criação desses dois grandes programas, mas principalmente Minha Casa Minha Vida em 2009, ele não dialoga com nada do que foi criado lá pelas diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano para a Política Nacional de Habitação, que era criar um sistema nacional de habitação que respondesse para a habitação de interesse social e um outro que respondesse para a chamada demanda de mercado, onde iria operar financiamentos para a classe média e tal. Esse aqui de habitação de interesse social, que é o chamado SINIS, precisaria de orçamento, portanto, um fundo, né, que organizasse isso. Esse fundo teria que ser federativo. Municípios, estados e federação construiriam de forma compartilhada fundos locais. Esses fundos teriam que uma estrutura de controle social, né? Conselhos locais que teriam conselho gestor desse fundo local, conselhos de política urbana. Então, a estrutura do controle social, que era uma agenda democrática vinda da luta pela reforma urbana, estava construindo esse sistema, a ideia desse Sistema Nacional de Habitação. Então, era um sistema nacional que constrói responsabilidades no Pacto Federativo, municípios, Estado e Federação, que tem que ter recursos orçamentários, senão não se executa a política habitacional, e com controle social. Isso se desconstrói com Minha Casa Minha Vida, porque os recursos orçamentários do Minha Casa Minha Vida não vão para o SINIS, não vão para o FINIS, não vão para o Fundo Nacional de Habitação, não se descentralizam esses recursos via o Fundo Nacional e os fundos locais. O que você tem é recursos do orçamento alocados no Minha Casa Minha Vida. E os municípios é que entram nos editais ou vão executar o quê? O que o mercado contrata diretamente com a Caixa Econômica Federal, porque ele pode contratar diretamente com a Caixa Econômica Federal, e se for de 0 a 3, ele tem que executar o trabalho social. Então, essa construção desconstrói, e isso é política, isso não é ausência de política não, gente, isso é uma política, mas é uma política que desconstrói aquilo que a gente tinha minimamente conseguido avançar como institucionalidade democrática, vindo de todo esse processo que é histórico e que o serviço social teve contribuição. Portanto, pensar o lugar do serviço social nesta agenda, né, na forma como o espaço é socialmente produzido e que, portanto, nós nos inserimos também como sujeitos que produzem esse espaço, sujeitos trabalhadores também que produzem esse espaço, nós somos trabalhadores especiais dentro dessa dinâmica, porque nós estamos localizados nessa dinâmica das políticas que operam também a produção do espaço. Política urbana produz o espaço. Eu vim para cá, eu, Felipe, todo mundo. E aí a gente passou, estava lá um cartaz, um outdoor, quase 5.000 casas para serem produzidas pelo programa Minha Casa Meu Amor. Daqui. E, não, mas estava lá Minha Casa Meu Amor. Não, lá estava escrito Minha Casa e Minha Casa. Morar feliz, Minha Cidade, Meu Amor. Esse programa, eu tive a curiosidade de conversar com algumas pessoas aqui rapidamente, que era para entender se ele era o Minha Casa Minha Vida, se ele era um programa local, e eu entendi que ele era um programa local. O que importa entender nisso? É que ele, local ou não, seja o partido que for que dê a chancela a ele, enquanto gestão e governo, ele produz a cidade de forma segregada da mesma forma. A forma de construir política habitacional produz e reproduz o espaço.
o sentido de localização do espaço é dado exatamente pelo sentido que se tem esse ponto no espaço está ligado a quê no restante do espaço? Em termos do quê? Da infraestrutura social, da infraestrutura urbana, dos postos de trabalho, do sentido do viver, né? O sentido da urbanidade. Então, produzir moradias mal localizadas significa construir política que reforça e reproduz a dinâmica da segregação da moradia. Ora, nós, assistentes sociais, eu vou jogar um pouco mais para o debate para passar para o Felipe, nós, assistentes sociais, atuamos nesse furacão de relações conflituosas, mas atuamos como trabalhadores. Portanto, quem somos nós como trabalhadores? Com quais relações de trabalho estamos atuando? Com quais condições de trabalho estamos atuando? Com quais conhecimentos e fundamentos teóricos, metodológicos, éticos e políticos estamos atuando? E com quais referências e expectativas os nossos empregadores estão formulando, né, sobre o nosso trabalho quando nos contratam? Executando o trabalho social na política urbana. Com que condições de trabalho? Com que elementos de conflito, mas também com que potencialidades? Qual é o nível de articulação com os sujeitos das lutas sociais? Né? A gente só se relaciona com eles quando estoura o problema? Eles são nossos interlocutores? Né? Ou eles só estão na relação com o nosso trabalho quando a questão urbana eclode na forma do conflito? Né? Bem, eu imaginava que era muito tempo, e como eu falo pra caramba, na verdade quero pedir desculpas por ter passado do meu tempo, que ainda tinha mais coisa ainda para falar.